Sejam muito bem-vindos, eu sou Sidônio Gonçalves e neste vídeo estarei a dar bases para que tu possas dominar o cálculo de limites infinitos. Peço para que se inscreva no canal e deixe um like se gostar do vídeo. Bom, antes de começarmos a resolver esses limites, eu quero te dar aqui algumas bases para que tu possas entender e calcular diferentes tipos de limites. Podemos dizer que são as propriedades dos limites infinitos. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui um certo dado infinito. São propriedades dos limites infinitos, né? Infinitos. Vamos supor aqui que eu tenho um certo infinito mais infinito. O que eu quero que vocês imaginem sobre esse infinito é que vocês pensem que o infinito é um número grande e realmente é um número muito grande. Então, para vocês terem uma base sobre esses limites infinitos e vos ajudarem a resolver muitos exercícios, devem pensar que esse infinito, ou seja, ele é um número muito grande de verdade. Então, se eu ter aqui a soma de infinito mais infinito, não podem se preocupar com o que vai dar. Estou dizendo que isto será igual a infinito, porque este infinito, como vocês sabem, é um número muito grande. Então, se eu tiver a soma de dois números muito grandes, também vai me dar um número muito grande. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, menos infinito mais menos infinito, isso vai me dar menos infinito. Como assim? Posso fazer isso como uma adição sucessiva. Eu vou ter o quê? Menos infinito. Vou jogar mais com menos, me dá o quê? Menos infinito. Isso é igual ao quê? Menos infinito. É como se eu tivesse, por exemplo, menos 2 mais menos 2. Está a ver que eu primeiro vou desembaraçar os parentes, depois vou jogar os sinais. Ou seja, vou ficar com menos 2, vou jogar o que? Mais, menos. Ficamos com menos 2. Vai me dar um certo menos 4. Então, essas regras que eu vou aplicar aqui nesse tipo de limite, é como se eu tivesse dois números, eu fazer esta adição. Estão a perceber? Então, se eu tiver a soma dos limites infinitos, eu vou fazer esse tipo de procedimento. Então, se eu tiver um produto de dois limites, ou seja, menos infinito vezes menos infinito, é um produto. Então, aqui primeiro eu vou fazer o quê? Vou jogar os sinais por ser multiplicação, ficando com o quê? Menos, menos me dá mais. Então, infinito vezes infinito também vai me dar infinito. Ou seja, esse aqui é o produto de dois limites infinitos. Também, se eu tiver o quê? Menos infinito vezes mais infinito, vou fazer uma multiplicação. É como se eu tivesse, por exemplo, menos 2, por exemplo, vezes mais 4. Primeiro jogo os sinais, menos, mais, me dá menos, então depois multiplico os números. 2 vezes 4 me dá menos 8. Então, essas regras que valem para a multiplicação também equivalem nos limites. Aqui eu teria menos infinito, por causa do jogo dos sinais, né? Sim, então, se eu tivesse uma certa constante, por exemplo, menos k, que seria um número, e multiplicasse por infinito, se eu jogasse os sinais, seria igual a menos infinito. Porque eu jogar menos, mais daqui, que me daria menos, e fazia k vezes o infinito, que me daria mais infinito. Menos infinito quer dizer. Bom, espero que tenha percebido. Vamos passar para a resolução dos limites. Então, antes tínhamos esquecido de uma regra muito importante, que eu já tinha esquecido mesmo. É sobre, por exemplo, se eu tiver um certo número, por exemplo, k sobre infinito. Isso aqui vai me dar zero. Vai me dar zero por quê? Imagine que, por exemplo, o k seja um número 4 e infinito, vamos supor que, por exemplo, é um número como este. Então, se eu fazer a divisão de um número pequeno com um número muito grande, este número vai aproximar a zero e alguma coisa.
Então, como o infinito é um número grande que nós não sabemos, se eu tiver um número a dividir por infinito sempre vai me dar zero. E se, por exemplo, eu tiver infinito a dividir por um certo número, será igual a infinito, porque o infinito é um número muito grande. Então, se eu dividir por um número muito pequeno, vai continuar sendo infinito. Então, a primeira coisa no cálculo de limite é substituir. Como estamos no limite de infinito, devem saber que se eu substituir, por exemplo, e se eu achar infinito a dividir por infinito, isso aqui não é resultado, é uma indeterminação. Nesse caso é infinito sobre infinito, que nesse vídeo eu vou ensinar como é que nós vamos resolver esse tipo de indeterminação. Então, no primeiro passo, vamos substituir no lugar da letra pela sua tendência, ou seja, primeiro passo, onde tem x, vou colocar o infinito. Esse é o primeiro passo no cálculo de qualquer limite. Então, isso fica igual a 1 sobre... Então, aqui embaixo tem o x. E vou substituir o quê? Primeiro, onde tem x, coloco a sua tendência. Neste caso é o infinito. Então, vou colocar o infinito. Está o quê? Ao quadrado. Então, vou colocar infinito ao quadrado. Então, infinito ao quadrado é igual a infinito. Porque o infinito é um número muito grande. Se eu fazer este número muito grande ao quadrado, também vai me dar o infinito. Então, lembre-se que há poucos segundos atrás já acabei explicando que se eu tiver um número a dividir por infinito, será igual a zero. Será igual a zero. Então, aqui não deu uma indeterminação. É por isso que eu estava a dizer, o primeiro passo é substituir pela tendência. No caso em que não dá uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, este aqui já é o resultado para este limite. Quer dizer que assim já calculamos. Então, podemos passar para a linha B. Primeiro passo, vamos substituir. Se nos dar um número, este é o resultado, mas dar indeterminação, vou ensinar no decorrer do vídeo. Então, vamos substituir. Onde tem x, no primeiro passo, vamos colocar infinito. Aqui cometi uma falha, seria mesmo E elevado a x, não é elevado a infinito. Tá vendo? Então, no primeiro passo, vou substituir. Onde tem E, coloco. Onde tem x, que dizer, vou colocar o infinito. Então, vai ficar com o quê? E elevado a infinito. Tá vendo? Sabemos que este E é um número que é aproximadamente 2,7, se a memória não me falha, né? Então, este E é um número. Então, se eu ter, por exemplo, um certo número elevado a infinito, isto é igual a infinito. Percebem isso? Então, se eu tiver um número elevado a infinito, também vai me dar o quê? Infinito. Então, aqui de ficar com o quê? Esse E aqui é igual a 2 elevado a infinito, que vai ser igual também a infinito. Então, vamos passar para a linha C. Bom, dando continuando com a resolução dos exercícios, temos aqui a linha E. O nosso limite aqui tende para o menos infinito. Então, o que vamos fazer primeiro? Vamos substituir onde tem x pela sua tendência, que neste caso é menos infinito. Então, vamos ficar com E elevado a menos infinito. Quando eu estou a substituir, não é necessariamente escrever o limite. Desculpe pela gaguice, eu tenho problemas na fala, né? Então, aqui eu tenho uma potência de expoente fracionário negativo. Então, para eu poder resolver isso, vou ter que inverter esta base. Ficar com sendo igual ao quê? 1, invertendo esta base, fico com E elevado a infinito. Isso aqui eu fiz para esta base ser negativa, porque assim como está, é impossível eu conseguir calcular isso por causa do expoente ser negativo. Então eu tive que inverter esta base aqui. Então, é um número, então um número elevado a infinito é igual a infinito. Então a gente ficar com 1 sobre infinito, que 1 sobre infinito é igual a 0. Isso já expliquei no princípio do vídeo. Então vamos dar continuidade com a linha D. Então na linha D temos este limite aqui. E sempre deve se lembrar aqui. No primeiro passo vou substituir.
onde tem x pela sua tendência, que aqui neste caso é infinito. Então, vou colocar isso aqui sendo igual a 2 vezes infinito a quarta, que é este aqui. Estou a substituir onde tem x pela sua tendência, que é mais infinito. Isso nunca deve esquecer. Menos 3 vezes infinito ao cubo, mais o que? Infinito mais 6. Tá a quarta, porque aqui o x está a quarta. Ao cubo, porque aqui o x está ao cubo. E aqui está elevado a 1, porque também aqui o x está elevado a 1. Então, fazendo esses cálculos aqui, infinito à quarta é uma potência. Como eu estava dizendo, não se preocupe com o que vai dar. É infinito. Se eu fazer infinito à quarta, vai ser igual também a infinito. Então, isso ficar com 2 vezes infinito menos 3 vezes infinito. Infinito ao cubo é igual a também igual a infinito, mais aqui o infinito mais 6. Então, já fizemos essas primeiras operações. Eu tenho o quê? 2 vezes infinito é igual a infinito. Então, 3 vezes menos infinito, como eu estava a dizer, será igual a menos infinito. Mais infinito mais 6 é igual a infinito. Então, isso aqui, muita atenção. Eu vou ter o quê? Infinito menos infinito mais infinito. Não podemos dizer que esses são simétricos porque são infinitos. E se eu só tivesse uma coisa assim, será uma outra indeterminação que eu vou ensinar no outro vídeo. Mas percebam que aqui eu vou ter o quê? Tenho infinito positivo e infinito positivo. Tá a ver? Então, é como se eu tivesse aqui 2 menos 2 mais 2. É como se eu tivesse isso. Percebe? Então, isso aqui será igual a infinito. Por causa desse exemplo aqui. Não é exatamente isso, mas eu só quero dar um pequeno raciocínio. Você não pode simplificar este com este, por exemplo. Se eu tiver infinito menos infinito, é uma indeterminação que eu vou ensinar como resolver. Não podem simplificar este com este, mas aqui eu posso. A ver? Então, aqui será igual a infinito. Vamos passar aí para a linha D, perdão, a linha E. Então, muita atenção nessa linha. Eu coloquei a linha F porque a linha E e F são idênticas, só que aqui tende para o menos infinito e na linha E tende para o mais infinito. Então eu quero que vocês, depois do que eu vou dar aqui, vocês façam quando se tende para o mais infinito. Se vocês perceberem esta linha, vão conseguir fazer esta e esta. Então, muita atenção, porque aqui onde vamos dar a verdadeira indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, vamos a isso. Então, no primeiro passo sempre é substituir, onde tem x pela sua tendência, e nesse caso aqui é menos infinito. Então, eu vou obter aí 5 vezes. Aqui tem vezes que não se escreve, é um vezes da multiplicação, vezes menos infinito, está o que? Elevado a quarta, menos 3 vezes menos infinito elevado a quadrado mais 1. Só colocar entre parênteses por causa do sinal negativo. Então, aqui embaixo 5 vezes menos infinito ao quadrado mais, aqui deve ser 2x, sorry, deve ser 2x, yes, 2x menos 1, então vezes 2 vezes menos infinito menos 1. Então, já expliquei no princípio do vídeo. Atenção, uma grande observação aqui, que eu estou me esquecendo no vídeo de explicar. Se eu ter menos infinito elevado a um número par, isso vai dar mais infinito. Por quê? Muito simples. Porque se eu ter, por exemplo, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Porque eu teria o quê? Isso é igual a
menos 1 vezes menos 1, que me dá 1. Percebem isso, né? Então, se eu tiver um número, por exemplo, menos 1 ao cubo elevado a um número ímpar, me dá menos 1. Então, me dá menos 1 porque ia ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, aqui também nos limites, a regra é a mesma. Ou se nos limites, é claro, sim. Se eu tiver infinito, menos infinito ao quadrado, vai me dar mais infinito. E se eu tiver menos infinito elevado a um número ímpar, me dará menos infinito. Então, é o que vai acontecer nesses infinitos que estão elevados a unidade expoente. Deixa eu tentar apagar aqui para continuarmos. Então, vamos ficar com 5 vezes. Aqui o infinito está elevado ao quê? Menos infinito é elevado a 4 positivo. 4 é um número par, então a gente fica com o quê? Infinito positivo. Percebem isso? Menos 3 vezes infinito o quê? Positivo, porque estava também ao quadrado, mais 1 sobre, mesma coisa aqui, 5 vezes infinito, está a ficar positivo porque aqui o 2 é um número par, mas, entendeu? Vou colocar de vez, ficarei com menos infinito, por quê? Porque ia ter menos infinito vezes 2, que dará menos infinito, menos 1. Então, é importante ressaltar que aqui também a regra das potências valem, tá a ver? Aqui em cima, esse menos infinito aqui está elevado ao quadro, esse está elevado a 2. Quer dizer que esse infinito é maior em relação a este, tá a ver? Então, isso quer dizer que aqui vai me dar infinito. Aqui não será menos infinito porque este aqui é maior em relação a este. Percebe isso? Então, aqui vai ter 5 vezes infinito menos 3, que deve dar menos infinito, tá a ver? Então, isso tudo aqui dá infinito, menos 3 vezes 3 dá menos infinito, mais 1. Aqui vou ter infinito, menos 1. Como eu estava a dizer, este infinito é maior em relação a este aqui. É como se eu tivesse 2 à quarta, por exemplo, mais 2 ao quadrado. É isto que está a acontecer aqui. Então, podemos concluir que aqui em cima vai me dar este infinito menos esse mais 1. Ficamos com tudo infinito. Aqui também sobre infinito. E já saiu uma indeterminação. Espero que tenham percebido. Aqui já não é uma indeterminação porque este aqui é maior que este. Então, porque esse está ao quadrado, esse está elevado a 1, aqui no princípio, né? E aqui também esse é elevado ao quarto, esse está elevado a 2. Então, prestem muita atenção como eu vou usar para resolver esta indeterminação. No primeiro passo, para resolver uma indeterminação do tipo infinito mais infinito, eu vou isolar a letra que tiver maior expoente. Vou apagar esta parte aqui, para vocês perceberem como é que é. Então, continuando. É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, no primeiro passo, você deve olhar no seu limite e ver qual é a letra que tem maior expoente. Esse é o primeiro passo. Quando você conseguir notar a letra de maior expoente, deve evidenciar esta letra para poder simplificar. No nosso caso aqui, a letra de maior expoente é elevado à quarta, aqui no numerador. Então, vou escrever limite. Só vou escrever x à quarta. Está a ver? Então, vou abrir parênteses. X à quarta multiplica o quê? 5. Então, vou fazer todos os de cima, todos assim mesmo como estão, só que vou dividir por x à quarta. Este aqui não vou dividir porque multiplica esse vezes esse, então não tem problema. Então, o restante, vou escrever 3x ao quadrado sobre x à quarta, mais 1 sobre x à quarta. Prestar atenção, isso acontece por quê? Vou tentar explicar aqui
Se eu tiver, por exemplo, x à quarta, se eu multiplicar este vezes este vezes este dá 5x à quarta. Se eu multiplicar este vezes este, dá menos 3x ao quadrado vezes x à quarta, que eu estou a multiplicar, sobre x à quarta. Então, se eu multiplicar x à quarta vezes 1, dá mais 1x à quarta sobre x à quarta. Então, aqui, se eu simplificar, vou ter que simplificar sim este com este e este com este. Ele ficar com 5x à quarta menos 3x ao quadrado mais 1. Então, notem que essa expressão aqui é igual a esta aqui. Então, aqui, isso que eu fiz aqui é uma... Posso dizer que eu evidenciei o x, ou seja, evidenciar é escrever a mesma expressão de outra maneira. Então, escrever isso aqui é igual a isto. Então, estou a escrever isso aqui, vocês vão perceber agora porque vocês devem fazer assim, quando dá infinito sobre infinito. Então, espero que tenha percebido aqui, porque isto é a base para esse tipo de limite. Não percebeu? Só deixar aí nos comentários. Então, continuando. Também embaixo vou fazer a mesma coisa. Só que para embaixo, o que tem maior grau é o x ao quadrado, o expoente de maior grau. Então, vou escrever x ao quadrado, multiplica o 5, né? O 5 mais 2x sobre x ao quadrado. Quando você evidencia o x ao quadrado, todas as letras devem estar a dividir com esse x ao quadrado, por causa daquilo que eu expliquei aí. Menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui quando x tende para menos infinito. Então, é assim. Aqui eu vou simplificar. Lembre-se que eu falei que se eu tiver, por exemplo, um número k a dividir por infinito, isto é igual a zero. Então, vou aplicar isto aqui. Aqui, 3 está elevado ao quê? O 3 ao quadrado está elevado sobre o quê? X à quarta, né? Vou simplificar esse com esse, vai ficar com 3 sobre x ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui é menos infinito. Eu ia ter 3 sobre menos infinito, que isto é igual a zero, é igual a zero. Então, no limite onde todos estão sobre essas letras x, 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 vão ser iguais a zero. Então, isso aqui vai tender para zero, vai tender para zero, vai tender para zero, vai tender para zero. Por causa disso que eu estava a explicar. Então, vou simplificar aqui x à quarta com x ao quadrado. Vou simplificar este com este. Então, poderíamos ficar com o quê? Isso tudo vai dar 0, 0, 0, 0. Vamos ficar com x ao quadrado, porque matei 4 com 2, vezes este 5 sobre este 5. Está a ver? Então, aqui, vou simplificar 5 com 5. Então, poderíamos ficar com limite quando x tende, x tende para menos infinito de x ao quadrado. Então, depois de fazer todas essas operações, eu vou substituir o x ao quadrado pela sua tendência. Então, sendo igual, vou colocar a tendência é o que? É menos infinito. Então, eu quero colocar menos infinito ao quadrado. Tá ao quadrado porque x é elevado ao quadrado. Então, isso é igual. Já expliquei que isso será o que? Mais infinito. Note que quando deu uma indeterminação do tipo infinito mais infinito, eu tive que evidenciar. Então, se a indeterminação dá infinito mais infinito, não, quer dizer, infinito sobre infinito, a única forma de você calcular isso é evidenciando este limite, usando este processo aqui. Então, eu vou resolver aqui a linha G, e aí no preço você vai resolver H, I, E.
vídeo está a ficar muito longo e não me permite por causa do armazenamento celular, não é muito potente. Então o raciocínio da linha G é o mesmo. Primeiro vou substituir onde tem x pela tendência, que a tendência é menos infinito. Então vou colocar 2 vezes menos infinito, que é a tendência, mais 1 sobre menos infinito menos 1. Então isso é igual ao quê? 2 vezes menos infinito me dá menos infinito mais 1 sobre menos infinito menos 1. Então, menos infinito mais 1 é igual a menos infinito, já expliquei. Isso ficar em cima com menos infinito sobre, embaixo também, menos infinito. Isso vou concluir que esse mais esse me dá infinito sobre infinito. Jogando esses sinais, menos menos dá mais. Então já tinha uma indeterminação. E para resolver esse tipo de determinação, o primeiro passo é olhar no limite qual é a letra que tem maior grau. Aqui temos uma única letra que o seu grau é 1, aqui embaixo também é 1. Então eu vou evidenciar esta letra I, fazendo x, limite, vou evidenciar o x, vou abrir parênteses. A primeira letra do maior grau não precisa dividir com esse x, já expliquei o porquê. Se não percebeu, deixe nos comentários. Mas as restantes a dividirem por essa letra que você escolheu como de maior grau, sobre x. Então sobre, aqui no denominador, mesma coisa, eu vou ter só o que? X. Quando eu tirar esse x aqui tem 1, né, que não se escreve, tem 1, então eu vou colocar, vou abrir parênteses, vou escrever 1 menos 1 sobre x, quando x tende para menos infinito. Espero que tenha percebido até aqui, porque isto é a base, né? Isto é a base. Então, isto tende para zero, já expliquei porquê. Tende para zero, já expliquei porquê. Posso simplificar x com x. Então, sem mais delongas, posso dizer que este limite vai me dar 2. Porque vou ter o que? 2 sobre 1, que é igual a 1. Então, quando não sobra nenhuma letra, não é necessário eu substituir pelo menos infinito, porque não tem mais letra. Este aqui é o resultado deste limite. Então, meus senhores aí em casa, peço para fazerem esta linha aqui e esta linha aqui deixamos. E peço para se inscrever no meu canal, é um canal novo. O objetivo é o mesmo, né? De aprendermos todos juntos a matemática. E até o próximo vídeo. No outro vídeo também será sobre limites infinitos, mas mais complexos, né? Obrigado pela atenção e desculpe por qualquer transtorno causado. Bye.